Olá, pessoal, a paz de Cristo. A paz. Tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal 2 ou Mais. Hoje nós vamos estudar a porção de 2 Samuel do 20 ao 22. Então, se preparem, porque é uma porção importante. Sim, né? Transição ali, né? É uma jornada onde Davi está voltando a se reencontrar, né? Voltando a assumir a posição dele como líder de Israel, Sim. Ainda tendo que apagar alguns incêndios, tomar algumas atitudes, mas tendo sempre o coração dele voltado para o Senhor. Sim, e a gente vê muito isso no 22, né? Sim. Um cântico que ele escreve que, assim, é simplesmente... eu gosto muito, é muito profundo, muito bonito. Ele realmente canta com o espírito, né? Sim, uma devoção, assim, incrível. Sim. Então, vamos lá. 1. Rebeliões nascem de corações desalinhados. Seba, filho de Bicri, levanta uma rebelião mesmo após Davi restaurar o reino. Nem toda crise vem de fora, muitas começam dentro do próprio povo. Vigie ambientes e alianças, nem todo mundo que está perto está alinhado. A gente às vezes tem a sensação de que, porque estamos numa igreja, né, as pessoas ali estão em unidade, mas por muitas vezes a gente percebe que algumas pessoas que estão lá dentro estão desalinhadas, né? Estão tentando se encontrar, estão tentando encontrar quem é Cristo na vida delas, e por a gente ter essa sensação que as pessoas que estão na igreja vão estar prontas ou debaixo do propósito de Deus, a gente confia, e aí a gente se deixa levar pelo ambiente, a gente se deixa se levar por um irmão que está desalinhado, porque ele está no processo, né? Alguns vão estar um pouco mais à frente, mas tem algumas pessoas que estão realmente ainda muito mundanas, e acaba que nós passamos por alguns processos, entre aspas, desnecessários, né? Mas na verdade que para Deus não existe nada de desnecessário, né? Então que a gente tenha mais discernimento, mais atenção ao ambiente ao qual nós estamos. Sim. 2. A autoridade sem discernimento gera perda. Davi coloca Amasa como líder, mas ele falha no timing e isso custa caro. A gente vai entender por que custa caro. Boa intenção não substitui capacidade e prontidão. Escolha pessoas não só pela lealdade, mas pela competência. É claro que num ambiente onde existem pessoas, você vai ter mais proximidade com certas pessoas. Só que isso também pode interferir na sua forma de julgamento, porque pelo olhar natural, a gente vai escolher aqueles que são mais próximos a nós. Sim. Mas pela ótica de Deus, que assim, quem sou eu para falar como Deus age ou não? Mas Deus não age de uma forma linear, ele não age dentro de uma lógica humana, né? Então, realmente, ele vai colocar as melhores pessoas, as que estão mais prontas, porque também não é debaixo do nosso tempo, é debaixo do tempo de Deus, né? E às vezes isso deixa a gente meio doido, assim, cara, como é que essa pessoa está num certo lugar? Por que ela foi escolhida, não eu? Porque não tem a ver com técnica, né? Tem a ver com coração. E se aquela pessoa que você imagina que não deveria estar ali, se realmente não for, aquela pessoa não vai permanecer ali. E a gente conhece isso em diversos ambientes que acontecem, né? Então, é você ter paciência. Se não chegou o seu momento, é porque Deus está te preservando, Deus está te preparando, te processando para extrair o melhor do nosso azeite, né? Então que a gente tenha esse coração.
né? Tenha essa paciência e confie no Senhor. 3. Pessoas perigosas nem sempre parecem ameaçadoras. Joabe mata Amasa com um gesto de aparente saudação. Nem todo ataque vem com aparência de guerra. Alguns vêm disfarçados de proximidade. Discernimento espiritual protege mais do que força. Essa é uma passagem bem forte, né? Ele vem assim, até eu caí, gente. Eu fui lendo, ele vem todo... Deixa a espada cair no chão, deixa a espada né? cair para demonstrar que ele estava desarmado, né? E tem uma curiosidade nisso, porque a palavra ela não cita nada à toa. Então ela faz questão de falar que Joabe pega pela barba ali de Amasa com a mão direita. Porque a mão direita normalmente é a mão dominante. Sabia disso? E a mão dominante é aquela que vai empunhar a espada. É verdade. Até nisso ele pensou, né? Porque pessoas canhotas naquela época eram mal vistas. Tinha ali uma questão de ocultismo, as crendices da época, né? Então, você vê que cada detalhe importa. Você vê que ele realmente, Joabe, ele age com frieza. Ele é muito estrategista. Ele é frio e calculista, né? Ele é muito estrategista. Então, cada detalhe realmente conta. 4. Sabedoria resolve o que a força complicaria. Uma mulher sábia evita a destruição de Abel Bate-Maaca ao negociar a morte de Seba. Essa parte é muito forte, né? Porque uma mulher, ela liderou essa negociação, né? Então, se vocês querem a cabeça dele, calma. A gente vai dar para você. A gente não vai deixar uma cidade ser dizimada por conta de um doido. Uma prefeita, praticamente. Literalmente. Uma pessoa com sabedoria pode salvar uma cidade inteira. Então, existe até um dito, né, que você pode pensar local, mas a sua atitude pode reverberar de uma forma global, né? Então, quando você está realmente debaixo dos planos do Senhor, algo relativamente pequeno pode ecoar, né, para grandes distâncias. Valorize vozes sábias, nem sempre são as mais visíveis. Mas como é que eu vou distinguir quais são as vozes sábias? Aí é você ter o relacionamento com o Senhor, você ali ter de fato pedir em oração, jejum, o discernimento do Espírito. Essa é a forma que você vai conseguir distinguir uma coisa da outra, né? 5. Justiça atrasada gera consequências futuras. A fome nos dias de Davi revela um erro antigo de Saul contra os gibeonitas. Pecados não tratados continuam gerando efeitos. Resolva pendências, o tempo não apaga, só acumula. Aqui não tem nem muito o que dizer, né? A gente já falou muito sobre isso, né? Sim. Sobre a questão de pecados que vão se propagando. E se eles não forem retratados, resolvidos, né? As consequências vão permanecer até que de fato seja extinto, né? Então, 6. Alianças espirituais são levadas a sério por Deus. Os gibeonitas tinham um pacto com Israel e Deus cobra isso anos depois. Deus honra alianças, mesmo quando o homem esquece. Cuidado com promessas, principalmente as feitas diante de Deus. Vale até lembrar aquela promessa de Jefté, que Deus não tinha pedido. Jefté tinha falado que se a primeira pessoa que saísse para ver o encontro dele, ele iria sacrificar. E aí, pro azar dele, quem foi que fez isso? A filha dele. E outros momentos que a gente vai perceber isso, alguns honram a sua palavra, outros não honram. Então, assim, irmãos,
que vocês tenham a sabedoria, a maturidade de não prometer algo que Deus não pediu. Porque se você prometer algo a Deus, Ele vai cobrar. Honrar. E se você não honrar, as consequências são dolorosas, né? É palavra, né? Sim. Aliança. E como é que Deus criou o mundo? Tudo através da Palavra, o verbo, né? Exatamente. 7. O preço da liderança é carregar consequências coletivas. Davi precisa tomar decisões duras para corrigir erros de gerações anteriores. Liderar é, muitas vezes, pagar contas que você não criou. Maturidade espiritual inclui assumir responsabilidades maiores. Aqui é forte, né, essa passagem, que ele pega ali os 7 descendentes de Saul, né? Sim, sim. Tem que ali corrigir. É claro, ele poupa Mefibosete, porque ele também tinha uma palavra com Jonatas, né? Mas ele assume ali a postura de um líder, coisa que ele não fazia há um tempo. E, cara, são 7 vidas, são 7 herdeiros, né? 7 pessoas da família de Saul que vocês querem. Então é o que vocês vão ter. Isso de acordo com o que o Senhor ordenou, né? Então, ele entregou, os gibeonitas se acalmaram e aquela questão foi resolvida. Sim, mas não é fácil, né? Não, nunca é fácil. Tomar decisões difíceis nunca é fácil. Mas é de acordo com o teu nível de entrega, de liderança, tudo isso, né? 8. Deus levanta pessoas para sustentar você na guerra. Os valentes de Davi entram em cena quando ele já está cansado. Ninguém vence sozinho. Até os mais fortes precisam de suporte. A aplicação disso: construa relacionamentos espirituais sólidos. E aqui uma curiosidade, um parênteses, né? Porque foi algo que realmente me saltou os olhos. É o seguinte: quem eram os queretitas e os peletitas? Porque fala-se muito, mas era um povo de Israel, era um esquadrão, o que eles eram? A verdade é que os queretitas, eles eram mercenários estrangeiros ligados aos filisteus. Sim, aos filisteus. Muitos estudiosos associam os queretitas à ilha de Creta, né? Ali na região da Grécia. E eles eram conhecidos como guerreiros altamente treinados. Eles funcionavam como uma tropa de elite. E os peletitas também eram os estrangeiros, ligados aos filisteus, atuavam junto com os queretitas, só que eles tinham uma função ainda mais estratégica. Eles eram uma força de proteção direta do rei. Eles eram uma espécie de guarda do rei. Então, é uma curiosidade que eu queria trazer aqui, né, que eu fui buscar, que, assim, quando você entende isso, você até lê o texto de uma forma diferente. Sim. Né? Porque você entende que eles realmente tinham uma função bem específica. E aí, por que pessoas estrangeiras? Porque isso ajudava a evitar conspiração interna, disputa tribal, né? Porque se fossem pessoas de... por que a tribo de Benjamim, não a de Judá? Então, assim, isso evitava esse disse-me-disse e também evitava traições políticas, para que alguém tentasse usurpar o trono de Davi, né? Então você vê que tudo que está na Bíblia tem um porquê, e a gente está aqui para tentar elucidar isso de uma forma simples e rápida. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado aí bem transparente essa questão. E dando continuidade, vamos lá. Tem 9. 9. Intimidade com Deus transforma crise em testemunho. E existe uma diferença, um abismo entre testemunho e tristemunho. Tenham também essa maturidade. No capítulo 22, Davi não fala da dor,
ele transforma tudo em louvor. Exatamente. Quem tem intimidade não só sobrevive, cresce. Transforme suas guerras em adoração. Gente, eu tenho muito, assim, uma coisinha especial com esse capítulo 22. Tanto que eu até coloquei na minha Bíblia no Instagram, eu acho muito bonito esse cântico de Davi, porque é de uma profundidade, né? De uma entrega. Assim, é um dos capítulos que explicam por que Davi era o homem segundo o coração de Deus, né? Realmente é muito profundo. É muito bonito ver a gratidão dele, sim, né? Sim. Esse cântico. Então, enfim, sou suspeita para falar. 10. Deus é a verdadeira fonte de livramento. Davi reconhece que todas as vitórias vieram de Deus. O perigo não é perder, é vencer e esquecer quem te faz vencer. Mantenha o coração grato, mesmo após as conquistas, porque uma vez que o ego fala mais, né, você acaba vindo a cair novamente. E Deus permite isso para que você realmente volte o seu olhar para o lugar certo. Então, que a gente sempre mantenha o nosso olhar para o Senhor, que a gente não permita que o ego tome a frente, porque quanto maior o ego, maior vai ser a queda. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, a queda vai chegar. E aqui, pessoal, a visão estratégica final esses capítulos, eles mostram 3 níveis muito claros, né? Sim. No capítulo 20, a gente vê conflitos externos, né? Rebeliões ali, uma agitação. No capítulo 21, conflitos espirituais não resolvidos, alianças e justiça. Sim. Né? Contém ali a questão dos gibeonitas. Sim. E no capítulo 22, uma resposta correta, adoração e reconhecimento de Deus. Ou seja, teve uma crise, depois a correção e depois finalmente a consagração, né? E aí a gente pode observar que tudo isso leva a um crescimento espiritual real. Sim. Então são processos, pessoal, sim, né? Tipo, você vai ter ali você vai ter momentos de crise, onde tudo vai parecer aquele caos, porque realmente as coisas estão se ajustando, e aí depois vem a correção, né? Porque aí realmente você tem que aparar as arestas ali, tirar o que ficou, as consequências do pecado, você tem que reconhecer, você tem que começar a ajeitar as coisas. Sim. E depois realmente consagrar tudo isso, agradecer a Deus, né? Colocar todos esses processos na mão dele, deixar que ele, através do Espírito Santo, possa conduzir a gente, né, por todos esses processos, para que realmente a gente tenha um amadurecimento espiritual forte, significativo. E acho que é isso. E, irmãos, aqui a gente tem essa preocupação em trazer curiosidade. Isso aqui é um pouco da nossa rotina, né, junto ao Senhor, que isso possa inspirar vocês a ter essa busca, a ter essa rotina na família de vocês, porque isso aqui é muito mais do que ler a Bíblia, é construir mesa, é construir um momento com a família de vocês. Ah, mas eu não sou casado. Não tem problema, porque às vezes Deus precisa de uma pessoa dentro de uma casa para que Ele possa espalhar a sua palavra e transformar o ambiente. Sim. Né? Totalmente. Então, irmãos, que vocês tenham em mente que onde há 2 ou mais reunidos em nome dele, Ele estará presente. Não esqueça de curtir, compartilhar, comenta, mande a sua pergunta, tire as suas dúvidas, porque nós estamos aqui para te ajudar. Esperamos você no próximo vídeo. Tenha um dia abençoado, tá bom? Tchau!